Em Filipenses 3, no versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz algo extraordinário e ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Tem algo em nossas vidas que é muito mais importante do que todas as outras coisas, que é conhecer a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sabe, se alguém perguntasse para mim qual versículo da Bíblia eu mais gosto, certamente eu responderia essa pergunta citando este versículo que eu coloquei para vocês, que eu falei para vocês anteriormente. É um dos versículos que eu mais gosto, onde o apóstolo Paulo ele fala que aquilo que para ele era lucro, aquilo que para ele antes era lucro, ele considerou todas estas coisas como perda por algo muito maior. Só que este algo muito maior não é qualquer coisa. Ele fala que era para conhecer a Jesus e ser achado nele. E quando eu olho para este versículo, onde Paulo está dizendo isso, fica uma lição para nós de que há algo muito mais importante para nós do que todas as outras coisas na nossa vida, por mais valor que as outras coisas tenham, que é colocar Deus como prioridade em nossas vidas e também conhecê-lo a cada vez mais. No versículo 8, depois de Paulo falar aquilo que para ele antes era lucro, agora ele considera como perda, ele reforça dizendo a mesma coisa, falando assim: sim, realmente, deveras, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e eu considero todas aquelas coisas como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele usa uma palavra que é refúgio, e refúgio é aquilo que é menor parte, aquilo que é lixo, aquilo que é escória. Então Paulo, depois de dizer que o que para ele era lucro, agora ele não considera como mais lucro para conhecer a Jesus, ele reforça falando que ele considera estas coisas como a menor parte. Então realmente fica esta lição para nós, que não há nada mais importante do que isso, de ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas e conhecê-lo, porque foi para isso que nós fomos criados. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele está pregando em Atos 17, ele diz assim, lá em Atenas, ele fala assim que Deus, de uma só raça, criou todos os homens para buscarem a Deus e que de alguma forma, tateando, o pudesse achá-lo, encontrá-lo. Então nós fomos criados para conhecer a Deus. E eu não estou dizendo que as outras coisas não têm o seu devido valor, não é isso. Mas a verdade é que Deus e conhecê-lo é muito mais importante do que tudo. E é isso que precisa ficar cravado no nosso coração e na nossa mente. Quando eu vejo Marta e Maria recepcionando Jesus na própria casa delas, e naquele momento, quando elas estão recebendo a Jesus, Maria faz uma escolha e Marta faz outra. Marta, ela decidiu ficar de um lado para o outro, resolvendo os afazeres que devia ser feito. Só que Maria, ela escolheu por ficar aos pés de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos que ele tinha para dizer para ela. Só que no momento, aquela situação incomodou Marta e ela foi até Jesus e falou assim: Jesus, você não importa que minha irmã tenha deixado eu a servir aqui sozinha? Jesus, ele deu uma resposta que está totalmente ligada com aquilo que eu estou querendo passar para vocês hoje. Ele virou para ela e falou assim: Marta, Marta, poucas coisas é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ele responde para Marta. E ele continua dizendo assim: e Maria escolheu a melhor parte, e isto não será tirado dela. Quando eu vejo Jesus falando isso para Marta, é algo sensacional que nós precisamos colocar na nossa vida. Não é que Marta estava deixando de fazer algo importante, porque trabalhar, servir os outros é importante também. Jesus trabalhava, em João 5,17 ele fala: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então Jesus era uma pessoa que trabalhava, servia os outros. Só que há algo muito mais importante do que isso, há algo muito mais importante do que todas as outras coisas. Só que Jesus fala assim: Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. A melhor parte sempre será estar aos pés de Jesus e conhecê-lo. Que eu e você possamos ter essa compreensão hoje, por mais que nós possamos ter as coisas, e independente do que seja, porque Paulo, quando ele cita que o que para ele era lucro, ele está falando a respeito de coisas de antes, que era importante para ele, de coisas que ele recebeu por herança, tanto quanto coisas que ele conseguiu por mérito. Então não há nada de errado você ter as suas coisas, seja por herança ou por mérito.
A questão é, e fica isso claro para nós, que ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas e conhecê-lo é mais importante do que tudo. Espero que essa palavra tenha te abençoado, que Deus te abençoe. Até a próxima.